Então vamos lá. Há alguns dias eu fui provocada por alguns dos meus amigos a tentar gravar vídeos de uma forma mais espontânea, tipo, liga a câmera e comece a falar. Isso não é uma coisa que é muito fácil pra mim, porque eu sempre acho que a gente tem que ter uma forma de comunicar. E nas redes sociais também. Mas eu também percebo, e tem vários youtubers que eu sigo que não tem uma forma pré-definida. Então eu fico neste limbo. Eu sou uma pessoa virginiana, então pra mim importa muito fazer as coisas de um jeito o mais perfeito possível, sabe? Eu, inclusive, tenho isso, tipo, pra absolutamente tudo. Então, tudo tem que estar muito bonitinho, muito perfeitinho. E muitas vezes eu deixo de fazer coisas por não estarem neste formato que pra mim é o ideal. Então, agora eu tô num formato totalmente não ideal do meu ponto de vista. Eu não montei nenhum cenário, então vocês estão comigo na minha varanda. E tá muito barulho porque eu moro numa avenida e passam muitos helicópteros aqui, então, tipo, outra coisa que me incomoda muito, porque vocês vão ouvir muito barulho ao longo desse vídeo. Mas eu vou tentar ser o mais natural possível que eu consiga, é, mesmo incomodada por estar fazendo isso de uma forma que eu não concordo muito. Mas vamos tentar. Então eu tava pensando sobre o que eu queria falar nesse vídeo e não consegui pensar em nada muito elaborado. Eu comprei uma capa pro meu iPad recentemente, então agora eu vou colocar ela aqui no meu iPad e vou conversando com vocês sobre algumas coisas. Eu até peguei um livro que eu tô lendo agora, que é o Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks. E também peguei um negócio que eu quero mostrar pra vocês e eu acho que é sobre isso que eu vou falar. Então, deixa eu abrir isso aqui, né, que daí já faz todo o barulho que precisa ser feito. Comprei uma capinha na Shopee mesmo, pro iPad. No final, eu acho que eu não precisava ter comprado essa capinha, porque eu já tinha comprado outra. Mas agora já foi, agora já comprei. E, enfim, vou usá-la. Eu até pensei em devolver na época que ela chegou, mas... não, vamos ficar com ela aqui. Então, tem tipo um plástico aqui que eu preciso tirar, senão vai ficar fosco a capinha e tal. Mas vamos lá. Deixa eu ver. Não sei onde que eu vou tirar essa aqui. O Humberto parou e tá ali me olhando, então eu fico um pouco sem graça. Gente, eu tô tentando descobrir como é que eu tiro. Please peel off the mask with this sticker. This sticker helps to remove the mask from the screen guard. Como? Eu tenho que puxar? Aqui? Não sei, gente. E eu tô totalmente sem unha pra isso, porque eu fiz unha em gel, gente. Eu faço unha em gel sempre no mesmo salão. Agora tá vindo. Eu faço unha em gel sempre no mesmo salão. E... eu fui fazer a unha... Eu sempre faço, tipo, pra ficar 3 semanas. Porque eu não me incomodo com a unha crescendo e... o unha em gel não é tão barato, então ela tem que durar, né? Meu ponto de vista. Então, aí eu fiz no salão que eu faço, que eu gosto muito das meninas lá, todas são maravilhosas. Só que com quem eu faço normalmente, a minha manicure, ela chama Maísa. E assim, a Maísa, ela é muito maravilhosa. Então todo mundo quer fazer a unha com a Maísa. Todo mundo mesmo, todo mundo. Então a Maísa é muito concorrida. E se eu não marco com a Maísa antes, a Maísa não está disponível. E aí eu fiz com outra manicure que eu gosto muito dela. E até eu acho que isso não foi uma questão da forma como ela fez, porque eu já fiz unha com ela também.
Acho que talvez tenha sido o esmalte que eu escolhi, eu não sei. Eu sei que minha unha não durou quase nada. Tirando aqui. Não durou quase nada, gente. E, nossa, eu fiquei com muita raiva, porque ela durou, tipo, menos de uma semana. E assim, gente, não sou herdeira, não tô com grana pra ficar fazendo unha em gel sempre. E como a minha unha, tipo, eu já faço em gel há um bom tempo, também não dá pra. Eu não consigo voltar pra normal, até porque eu acho que compensa mais a em gel. Eu acho que, inclusive, o em gel é tipo um esquema de pirâmide, porque depois que você entra e você faz os cálculos, que nem eu fico 3 semanas, não compensa fazer a unha normal. Então, eu faço só o em gel. E não durou nada. Nossa, eu fiquei muito chateada. Aí eu fiquei tão chateada que eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, que foi tirar o esmalte em casa. Então, ontem eu lixei minha unha até o fim da vida. E aí eu tirei o esmalte todo. Ela tá aqui parecendo uma folha de papel, porque minha unha é muito fina. Eu sei que é por causa da unha em gel e tal. Não precisa militar. Não vou deixar de fazer. E por causa disso, consegui colocar. Ficou bonitinho, né? Eu gostei dessa capinha. Como ele é lilás, eu já tenho uma capinha lilás. Aí eu falei, vou comprar uma capa rosa. Fica assim. Gostei. Ele veio com esse negocinho aqui que é pra ajustar pro modelo certo de câmera. Então ele veio com outro que vai ficar aqui. E aí é isso. Então eu fiz a unha em gel e tirei toda. E aí quinta-feira eu vou fazer de novo. E aí eu falei, eu não vou mais passar por isso de não fazer a unha com a Maísa. Pelo menos eu vou tentar. Então eu já deixei marcado com ela por 2 meses. E vou fazer isso, vou me adiantar pra deixar já minha unha marcada com a Maísa pra eu não ter que passar por esse sofrimento de novo, porque foi bem frustrante ficar, tipo, gente, faz mais de 2 anos que eu faço unha em gel. Mais de 2 anos? Não, quase 2 anos. Que faz quase 2 anos que eu mudei pra cá. E eu nunca mais tinha ficado sem esmalte na minha unha, então pra mim tá muito estranho. Mas eu também tinha a sensação de que eu precisava disso. Então, olha, unha, aproveite esse respiro que você vai ter aí de uns 4 dias, porque logo depois eu vou voltar com a minha unha em gel. Bom, mas vamos lá, vamos ao tema que eu queria falar com vocês aqui. E como eu falei, vai estar muito barulho, porque, gente, hoje é domingo, mas não adianta. E eu moro do lado de um estádio, e não tá tendo jogo, mas eles têm tipo umas quadras ali, então a galera tem campeonato praticamente toda semana, ou a galera vai treinar, mas sempre parece que tá tendo uma competição, porque eles estão sempre gritando e comemorando, tem muita gente. Então, tá bastante barulho, inclusive tô ouvindo, eu não sei se é no estádio ou se é nessas quadras, mas enfim. E aí, assim, eu queria falar com vocês sobre memórias. A gente constrói memórias ao longo da nossa vida, né? E essas memórias, elas vão com a gente vai vivendo com elas. Eu sou uma pessoa muito nostálgica, muito melancólica. Eu fiz um texto no meu Substack essa semana, inclusive, falando sobre isso. E falando também sobre como, vivendo com o Humberto, que é uma pessoa muito alegre. Humberto é uma pessoa muito... Não sei, eu sinto que... Eu usei a palavra iluminado, porque ele tem uma luz, assim, no jeito dele. Então, ele não gosta de tristeza, e então é o nosso ponto de... onde a gente é meio oposto. Só que de uma forma positiva, isso fez com que eu fosse um pouco menos melancólica também. Então, eu tento não deixar que a tristeza faça tanta parte da minha vida. Porque eu realmente tinha momentos de tristeza que eu ficava curtindo aquela tristeza. Sabe a tristeza do final do domingo e tal? Às vezes eu ficava o final de semana inteiro sentindo aquela tristeza. E aí, hoje em dia, tipo, eu já acho que eu sou um pouco melhor nesse sentido. E falando sobre memórias, em 2024, eu fiz a minha primeira viagem pra Europa. E pra mim isso foi um marco. Porque eu sei que para muitas pessoas fazer uma viagem para a Europa é uma coisa tipo, uma viagem para a Europa, ou você está valorizando demais a Europa, o Brasil é maravilhoso também.
E, gente, eu não discordo disso. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo Brasil. Eu sei que eu preciso conhecer muito mais sobre o Brasil. Eu gosto muito de história, eu gosto da cultura brasileira e tudo mais. Mas, como uma pessoa que gosta muito de história, fazer essa viagem internacional para mim tinha este peso. E principalmente pela coisa de você ampliar seus horizontes, sabe? Tipo, eu vou conhecer um outro país, uma outra cultura. Tipo, cara, estou ampliando meus horizontes. Então, eu fiz. A gente decidiu fazer essa viagem para Europa. A gente foi pro leste europeu. Foi muito legal porque foi uma coisa, tipo, foi como se eu realmente cruzasse uma ponte na minha vida. Acabou de passar um helicóptero. Foi como se eu cruzasse uma ponte na minha vida para um novo, tipo, sabe? Você buscou superar limites na sua vida, então o limite de você estudar, o limite de você se formar, o limite de você sair de casa para trabalhar em outra cidade, em outro lugar, e hoje eu vivo em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, que é muito desafiador para mim. Eu não consegui ainda gostar de São Paulo, assim. Eu acho que hoje em dia eu não me vejo morando longe de São Paulo, porque as coisas funcionam e acontecem aqui, ao mesmo tempo que eu acho que elas não funcionam tão bem assim. Mas, falar que, nossa, que coisa maravilhosa, sou apaixonada por essa cidade, não. Porque eu cresci no interior, e no interior a gente sai de casa à noite de boaça, anda na rua de boaça, à noite, sem nenhuma preocupação, sai pra passear com os amigos na rua. Gente, eu lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, o rolê da cidade que eu morava, que era tipo uma cidade muito pequena, era ir pra rua. O que significava ir pra rua? Tinha uma avenida, que é a Avenida Cuiabá, e a avenida, tipo, tem alguns bares, tinha alguns restaurantes, sorveteria, essas coisas assim. Nada sofisticado, igual, tipo, cidade grande, tá, gente? Enfim, é a petiscaria ali, o lugar de churrasquinho e tudo mais. Quem mora na cidade pequena vai me entender. E aí o rolê era ir pra rua com os amigos. Então, vamos lá na rua. E na rua é ir em algum desses petiscaria ou num lanche, alguma coisa com os amigos e ficar por lá. E eu lembro que eu tinha hora pra voltar, né? Como toda adolescente, eu tinha hora pra voltar. Tipo, meus pais me davam uma hora pra eu voltar. E a minha casa, ela era relativamente perto da rua, porque. Da rua. Porque eu morava, tipo, muito perto. Eu morava numa região central da cidade, numa casa perto do posto de saúde da cidade, que era no centro mesmo. E aí, gente, eu me lembro muito. Era a avenida e a minha rua era essa aqui. E aí eu, tipo, tinha 3 quadras até a minha casa. Gente, às vezes meus amigos, na hora que dava a hora de eu ir embora, eles me levavam até aquela esquina e eu corria essas 3 quadras pra minha casa, porque eu tinha muito medo. Mesmo morando numa cidade pequena, eu tinha muito medo. Mas era isso, gente. Eu andava sozinha na rua, tipo, meia-noite. E era isso. Em São Paulo, jamais cogitaria passar por uma situação dessa. Hoje em dia, se eu desço do ônibus de madrugada lá na estação Tietê e preciso ficar esperando o Uber, eu já fico com medo. Mas eu sei que tem gente, não sei o quê. Gente, teve uma vez que eu cheguei de uma viagem com uma amiga minha, que a gente desceu lá, no lugar que o Uber ia passar, e não sei, a gente não conhecia, então a gente foi por uma saída da estação que era muito esquisita, tipo, não tinha quase ninguém lá e eu fiquei meio apavorada, assim. Então, assim, tenho medo. E eu acho que a sensação de segurança, ela sempre vai ser, tipo, a coisa que importa mais pra mim, sabe? Tipo, sentir que você tá em paz, que você não tá em perigo. Então, eu acho que esse ponto, como São Paulo não consegue me proporcionar isso, eu acho que é o que faz com que eu ainda não tenha gostado de São Paulo. Mas, enfim, existe todo um peso de você morar numa cidade como desse tamanho, que você tem que aprender muito. E eu, tipo, tive que aprender muito. E eu vim pra cá com esse objetivo, de aprender bastante morando aqui, porque eu sabia que eu ia crescer aqui. Tipo, crescer no sentido de enquanto pessoa. Tipo, mano, São Paulo é uma cidade que te engole, ninguém se importa com seus sentimentos. Então, você vai aprender.
E aí, então, tem toda essa questão de você morar numa cidade como São Paulo. E aí eu queria cruzar essa ponte. Quando a gente decidiu fazer essa viagem, antes de viajar, lembro, tipo, faltavam uns 3 dias pra viajar, eu fui num shopping aqui perto de casa. Aqui perto da minha casa tem 2 shoppings. Tem um, tipo, aqui, que eu vou andar pouco e vou chegar. E tem um outro que é ali do outro lado do estádio. Aí eu fui lá naquele outro shopping. E aí eu decidi que eu ia fazer um diário de viagem. E o diário de viagem, comprei este caderninho aqui, Think, Plan, Do It, Enjoy, que é pense, planeje, faça e aproveite. E eu achei que inclusive essa capinha tinha tudo a ver. Tipo, eu nem fui com o intuito de comprar nada que tivesse nenhum tipo de relação com isso, mas no final achei que deu muito certo, tipo, porque foi muito isso, né? Pensar, planejar, fazer e aproveitar. E aí eu decidi fazer esse diário de viagem. Como uma forma de eu eternizar realmente aquelas memórias. Então, eu fico pensando sobre os grandes autores, e não só os grandes autores, mas os autores que eu tenho contato ao longo dessa minha jornada enquanto leitora. E muitos deles têm diários, né? Diários do dia a dia da vida deles. Eu não consegui ainda criar um diário da minha vida, tipo, todos os dias, assim. Eu acho que para você fazer isso tem que ter uma dedicação, um tempinho ali que eu ainda não tenho, não consigo ter. Até conseguiria, mas tem que fazer um esforço ali. E aí eu fiz esse diário de viagem. E eu sempre fico pensando no meu diário como, tipo, algum dia, talvez, se eu tiver filhos, eu possa contar para eles sobre como foi as viagens. Meu objetivo é, tipo, contar como foi cada um dos dias daquela viagem, onde eu estava, qual país eu estava, qual dia, o que a gente fez, o que eu visitei, colocar elementos dos lugares que eu fui, então, tipo, fotos, todo tipo de coisa, vou até mostrar pra vocês. Então, esse aqui é o meu diário que eu comprei em 2024, ele já tá acabando as folhas, então eu vou ter que comprar outro. Ó, eu vou ler pra vocês o que eu escrevi aqui. Estive pensando em começar a ter diários de viagem. Isso acaba virando relíquia se você se torna alguém de relevância como uma escritora. Bem, eu não sei se esse será o meu caso, mas ele também pode ser uma boa forma de lembrar. Essas são minhas memórias de viagem. Então, aí eu, tipo, tento colocar no comecinho, realmente, tipo, a cidade que eu tô e qual que é o dia. Então, ela começa de São Paulo, no dia que a gente foi viajar. E aí, aqui, quando eu falo, tipo, de elementos que eu coloco, ó, por exemplo, aqui eu coloquei o bilhete que a gente pegou em Berlim pra ir pra sair do aeroporto, pra ir pro hotel. Não sei se deu pra ver. Aí, por exemplo, aqui, aí eu fui deixando espaço para as fotos que eu ainda não coloquei. Não coloquei as fotos ainda, tô vendo. A minha ideia era, tipo, imprimir fotos numa folha, realmente, tipo, de papel normal e colar elas aqui, pra não ser nada muito elaborado, até porque revelação de fotos hoje é um rolê. E porque eu quero que elas sejam pequenininhas, né, pra caber aqui. E uma outra memória que eu guardei é que essa aqui é uma notinha de um café que a gente foi em Praga, que era o café que o Franz Kafka frequentava. Então, tipo, cara, muito massa. Outra coisa que vou mostrar pra vocês aqui é essa folha aqui. Eu peguei ela num parque, na verdade, num castelo que eu visitei em Budapeste, que era um castelo que tinha, tipo, lá, eu não lembro o nome dele, mas ele. Cara, ele era muito bonito. Na frente dele tinha um lago, igual os castelos mesmo, sabe? Que, tipo, você acessa com uma ponte. E dentro dele tinha uma miniatura do Drácula, que é, tipo, o que todo mundo quer conhecer. E é muito engraçado porque ele fica meio escondidinho mesmo. Eu tirei umas fotos lá. E, enfim. Eu falo muito, eu tento também trazer muito o meu sentimento, tipo, naqueles dias. E uma coisa que eu senti muito visitando Praga, principalmente, que é uma cidade que pra mim ela é muito mágica. Praga pra mim é um lugar mágico. Realmente parece que ela saiu de um conto de fadas, assim, é absurdo. Eu sou apaixonada por Praga.
E foi a sensação de que, tipo, lá parecia que o tempo passava mais devagar, sabe? Tipo, como se a vida pudesse ser mais lenta lá. E eu coloco muito isso aqui. Essa folha aqui, ela. Eu peguei. Essa folha não, na verdade, é uma pétala de flor que eu peguei no Castelo de Buda, em Budapeste. Então, assim, gente, são pedaços de memórias que eu vou registrando aqui das minhas viagens. Aqui é mais um bilhete de Berlim. E são formas de eu, tipo, tentar registrar e eternizar as minhas memórias. E o quanto é importante, às vezes, a gente fazer isso, sabe? A gente ter registros físicos. E aí a gente tá muito nessa vibe de todo mundo voltar pra uma vida mais analógica e tudo mais. E eu acho que faz muito sentido pra mim. Inclusive, eu tava falando pro Humberto que eu queria comprar uma câmera de fotografia. Até tava querendo comprar uma que você revela as fotos, só que, tipo, revelar a foto é muito caro hoje em dia, principalmente essas de filme, e nem, na verdade, a revelação nem é tão cara comparada ao filme. Os filmes são muito caros, porque hoje em dia não é, tipo, uma indústria que era como era antes, né? E a gente. E um ponto que dessa coisa de você voltar a ter uma vida você tentar ter uma vida um pouco mais analógica, e aqui falando dessas memórias, é porque às vezes a gente faz um monte de viagem e a gente tira um monte de foto, faz um monte de vídeo, e tudo aquilo fica perdido no nosso celular, na nossa nuvem. E aí, vez ou outra, a gente revisita, aparece uma memória Facebook, memória Instagram, mas é isso, sabe? Será que você realmente está conseguindo registrar tudo aquilo que você viveu? Tem coisas que você não fotografou, que tá só na sua cabeça. Então, pra mim, isso aqui, tipo, foi muito uma forma de eu também. É como se quando eu leio isso, eu visitasse quem eu era e quem eu fui naquela viagem. Quem eu era naquele momento, o que eu senti naquele momento. Eu sei que muitas vezes quando a gente vê uma foto, alguma coisa, isso faz com que a gente revisite aquilo, mas, tipo, escrever, você colocar isso em um diário, alguma coisa, eu acho que é um jeito de você se registrar de uma forma que, tipo, é um negócio que não vai, não fica perdido. Por mais que, tipo, um dia, sei lá, esse caderno fique escondido em algum lugar nas minhas coisas, algum dia alguém vai encontrar, pode ser eu, pode ser algum dos meus. Como é que fala a palavra? Eu seria antepassado de alguém. Sucesso. Não sei, mas enfim, se eu tiver filhos e um dia eles encontrarem, tipo, eles vão poder visitar as minhas memórias, me conhecer através desse diário. Aí eu tentei, tipo, também fazer um diário de uma viagem que eu fiz com umas amigas, que a gente foi pra Salvador e fomos pra uma ilha chamada Boipeba, que foi muito legal, mas eu não terminei. Eu não sei se eu vou terminar, eu estou tentando. Dessa viagem também eu guardei uma flor que eu peguei lá na ilha, no lugar que a gente passou. E aí eu fiz também um diário da minha viagem para Paris. Então a ideia é realmente ser um diário de viagem. E aí daqui de Paris eu peguei mais coisinhas que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver. Eita. Tem uma folha aqui, não sei de onde veio essa folha. Eu vou guardar. Essa folha eu não lembro, olha só que loucura. Isso aqui, ó, é um encarte das missas de Natal de uma igreja que a gente visitou e acabou sendo a igreja que a gente passou a noite de Natal, que era a... Como é o nome daquela igreja, gente? Eu sempre esqueço o nome dela. É Saint-Pierre, é alguma coisa Saint-Pierre. Era alguma coisa Saint-Pierre. Eu peguei também uma folha, gente, eu gosto de pegar essas folhas. Eu peguei uma folha de um parque que fica atrás da igreja Sacré-Cœur, que fica em Montmartre. Eu estou estudando francês, tá, pessoal? Então, assim, não me julguem se eu estou tentando pronunciar dessa forma, tá bom? Nossa, gente, eu escrevi muito, olha isso. Escrevi muito. Muita coisa pra escrever sobre Paris, sério. Que Paris foi... Enfim, Paris. E aí, uma outra coisa que eu guardei, tipo, dessas viagens foram os meus cartões de embarque. Ai,
gente. Então, ó, eu colei eles no final do meu caderninho, que está acabando, que eu vou comprar outro. Mas o meu objetivo aqui era falar sobre isso, tipo, a gente talvez pensar em formas de eternizar nossas memórias para que a gente possa revisitar elas. Eu gosto muito de revisitar o passado, não tentando, não numa visão de sentir, eu sinto muita falta de como foi o passado e coisas do tipo, mas como uma forma de lembrar de como aquele momento foi legal na minha vida, e tudo mais. E acho que eu consegui fazer o meu vídeo sem forma, o meu vídeo sem um cenário, sem luz, que inclusive a luz está indo embora, o dia está se pondo. E eu vou mostrar para vocês aqui a varanda, mas é uma tentativa e eu queria que vocês me dissessem se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de tipo ligar a câmera e começar a falar. Eu sempre fico tipo, mas ninguém tá interessado em ouvir o que eu tenho pra falar, então por isso que os meus conteúdos sempre são feitos tipo para um tema específico, alguma coisa assim, tipo livros. E eu acho que isso também me impediu um pouco de fazer isso. Então, enfim, queria saber se vocês gostaram, se vocês querem ver mais disso aqui, tipo, Manu ligue a câmera e comece a falar. E acho que é isso. Até o próximo vídeo, vou mostrar pra vocês aqui o pôr do sol, porque tá muito bonito. Hoje tá um dia muito bonito. Eu adoro quando os domingos são de sol, de iluminados, tipo, de céu azul, como foi hoje. Então é isso. Obrigada para você que ficou até aqui e me deixa saber se você gostou desse conteúdo. E eu te convido a se inscrever no meu canal também para poder me acompanhar aqui. Vou mostrar para vocês. O céu está belíssimo. Eu tô com o celular no tripé, então eu tô com medo. Mas deu pra ver, né, o céu. Nossa, a câmera tá toda torta. Olha que lindo. É isso. A avenida que eu falei pra vocês. Linda. Então, até logo!